Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira, dia 11 de junho. A Igreja celebra com júbilo a memória de São Barnabé Apóstolo, homem cheio do Espírito Santo, conhecido entre os primeiros cristãos como Filho da Consolação, Atos 4:36. A liturgia da palavra nos convida a refletir sobre a beleza e o dinamismo da missão cristã, vivida por Barnabé com generosidade e coerência. Na leitura dos Atos dos Apóstolos, contemplamos o florescimento da igreja em Antioquia, lugar central da missão entre os pagãos, e onde pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, Atos 11:26. Nesse contexto, Barnabé surge como uma figura carismática e decisiva. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, Atos 11:24. A tradição nos recorda que Barnabé era natural de Chipre, levita de nascimento, e que desde os primeiros momentos da comunidade cristã vendeu seus bens e entregou o valor aos apóstolos. Atos 4, de 36 a 37. Seu coração generoso se destaca desde o início. Foi também quem intercedeu por Saulo quando este chegou a Jerusalém, ainda desacreditado, mostrando seu espírito de reconciliação e confiança. Barnabé mostrou ser verdadeiramente filho da consolação, pois não só exortava os fiéis com palavras, mas consolava com obras os que estavam distantes. A missão apostólica de Barnabé, partilhada depois com Paulo, nasceu da escuta do Espírito. Aspas. Separai para mim Barnabé e Saulo, para a obra que eu os chamei. Atos 13:2. Essa eleição, feita em clima de oração, jejum e adoração, é modelo para toda igreja que deseja discernir a vontade de Deus. No Evangelho, Jesus envia os 12 com uma missão clara: proclamai que o reino dos céus está próximo. Mateus 10:7. Essa missão não é neutra nem confortável. Cristo orienta os apóstolos a não levarem ouro nem prata, nem sequer 2 túnicas. Isso revela que o coração do missionário deve estar desapegado, livre para confiar plenamente na providência divina. Cristo os envia sem bagagem, para que aprendam a confiar não em suas posses, mas naquele que os envia. E para que os que escutam vejam que eles não pregam por interesse, mas por amor. A missão deve ser feita com autoridade espiritual, mas também com humildade e gratuidade. Por isso Jesus insiste: de graça recebestes, de graça deveis dar. Mateus 10:8. Barnabé encarou esse estilo. Ele pregava com poder, mas com mansidão. Vivia da caridade e anunciava com autenticidade. Barnabé não apenas falava, mas vivia o que pregava. A missão dele era sustentada por uma vida coerente com o Evangelho, simples, fraterna e corajosa. Segundo a tradição, Barnabé morreu mártir em sua terra natal, Chipre. Teria sido apedrejado pelos judeus em Salamina. Seu túmulo foi venerado pelos cristãos e, conforme registro do século V, seus restos mortais foram encontrados com uma cópia do Evangelho de Mateus sobre o peito, símbolo de sua dedicação à palavra de Deus e à missão apostólica. Barnabé foi considerado um dos 70 discípulos enviados por Jesus, Lucas 10:1. E sua atuação foi tão importante que, mesmo não sendo do grupo original dos 12, a tradição e a liturgia honra com o título de apóstolo, tal sua estatura espiritual. Queridos irmãos e irmãs, Barnabé nos ensina que todo cristão é um enviado. A missão não se limita aos ministros ordenados. Todos os batizados são chamados a ser filhos da consolação para os irmãos. Para isso, precisamos ser cheios do Espírito Santo como Barnabé, ser desprendido como os enviados do Evangelho e ser testemunhas vivas da palavra. A evangelização hoje precisa de Barnabés em nossas comunidades, pessoas que enxergam o bem nos outros, que acolhem os novos na fé e que vivem com caridade,
e anuncio a salvação com alegria. Que São Barnabé interceda por nós, para que sejamos fiéis à missão que o Senhor nos confia, e que com ele possamos ser discípulos e missionários, que vivem da palavra de Deus, que servem com alegria e anunciam com coragem o reino que está próximo. Cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele fez maravilhas. Cantemos com a vida, com as obras e com a fé. E nunca desista de Deus, porque Ele nunca desiste de você. Desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.